Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja bem-vindo a esta nossa conversa ao vivo. No Espaço Online de hoje nós vamos falar sobre uma questão que intriga muitas pessoas, a questão do luto. Tem muitas pessoas que nem sequer gostam de falar sobre o assunto, pensar a respeito, mas existem pessoas que estudam esta questão. Uma delas está aqui nos nossos estúdios hoje na Jovem Pan Online, no Espaço Online. A doutora Deusa Samu, ela que é psicóloga clínica hospitalar, ela é especialista em luto, ela é pós-graduada em tanatologia, educação para a morte pela USP, ela é licenciada em antropologia, filosofia e sociologia, é membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar e também autora dos livros Almas no Divã, Casos Pensados e o mais recente, Falo, Logo Me Liberto. Doutora Deusa, muito obrigada por sua presença e uma boa tarde para a senhora. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos da Jovem Pan. É um espaço interessante para nós falarmos de algo que é tão evitado, não é? Na verdade, na sua abertura, você disse que algumas pessoas não gostam de falar. Na verdade, não são algumas, a grande maioria, né? Imagina nós estarmos em algum clube, em alguma situação de diversão e alguém falar, vamos falar de morte, né? Então, terrível. É terrível, as pessoas não querem falar. E normalmente, nós ficamos sem saber o que fazer quando vemos alguém sofrendo. Algum amigo, por exemplo, agora, nesse último acidente da TAM, do avião, uma senhora que perdeu um filho, ela me disse que estava emocionada no supermercado. E uma outra pessoa perguntou para ela, por que você está assim? E ela disse que ela tinha visto alguma coisa lá e lembrou do filho que havia falecido no acidente da TAM. E essa pessoa virou e disse, mas a senhora tinha outros filhos? Ela disse sim. Aí ela disse, então tá. Como se compensasse, né? Na verdade, a pessoa que falou isso, ela não quis ser má. Pelo contrário, ela ficou tão impactada com o sofrimento da outra e quis falar alguma coisa, entende? Então isso repercute pesadamente na elaboração do luto. Mas é interessante nós refletirmos no luto. O que é luto? Luto é tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos para lidarmos com perda. Perda, normalmente quando a gente fala de luto, todo mundo já pensa em morte. Não necessariamente. Perda é qualquer perda. E é muito interessante ressaltar, inclusive para quem está em casa refletindo, que mesmo quando nós estamos ganhando, há perdas. Imagina aquela promoção que você sonhou a tua vida inteira. Você é promovida e você fica muito feliz e as pessoas falam, puxa, mas você tem que estar muito saltitante, muito feliz, e você tá. Só que tem um lado seu que está em luto, porque o seu carro já não vai mais fazer aquele mesmo percurso. O lugar que você vai sentar já não vai ser o mesmo na frente dos seus assistentes, das pessoas que te ajudam, entende? Então há um luto, sempre há um luto, mesmo quando há um ganho muito grande, né? Aliás, para quem está pensando em ganhar cena, há luto. É difícil. Agora, doutora, o que a levou a pensar em se especializar, a estudar a questão do luto? Eu vou voltar um pouquinho, né? Na verdade, eu queria ser psiquiatra. E aí, quando eu fui fazer psiquiatria, logo eu tive meu primeiro filho. E aí foi complicado, porque medicina é o dia inteiro e tal. Então, eu decidi ir para a área da psicologia. E, na época, eu vi aquele filme, Patch Adams, O Amor é Contagioso. E eu pensei, puxa, é isso. Eu quero fazer psicologia hospitalar. Para aliviar de alguma maneira, para ser uma agente da saúde mental, mas aliviar de alguma maneira esse sofrimento pontual das pessoas que estão ali
envoltas nessa atmosfera de dor, né? E logo depois eu tive um filho, meu segundo filho, o Rafael, e o Rafael teve um problema muito grave, né, no coração. E o Rafael veio a falecer disso. Mas anterior ao falecimento, teve toda uma história de UTI. Aquele trato com a equipe médica, aquele sofrimento de estar do outro lado. Então eu estive do lado de cá, que seria o lado da família, que está em sofrimento, que está cheia de questões, e estive do lado dos médicos, que também são pessoas que também têm dificuldade de lidar com luto, com dor e com as próprias limitações. Então eu decidi, a partir do meu sofrimento e de presenciar o sofrimento de muita gente, eu decidi fazer especialização em UTIs, para atender pacientes ditos terminais. E aí logo depois, quando o Rafael veio a falecer, eu decidi que eu estudaria luto. Mas no Brasil, luto é muito pouco estudado. Nós temos aqui no Brasil hoje apenas um grande ícone nessa área, que é a Maria Helena Bromberg. Ela trouxe dos Estados Unidos, trouxe de Londres um material muito bom, e ela formou um núcleo na PUC de estudos sobre o luto, sobre a morte, né? Inclusive chama IP. Eu não lembro o que significa a sigla, mas chama IP. E aí eu decidi estudar o luto. A Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma médica psiquiatra, ela faleceu faz pouco tempo, ela foi a pioneira na abordagem da morte no atendimento aos pacientes. O que ela observava? Ela observava que as pessoas, as famílias, queriam poupar o paciente e aí não contavam que ele estava à beira da morte. As aspas é porque nós não sabemos. Na verdade, o médico fala da terminalidade, da possível não remissão do diagnóstico, mas nem sempre é assim. A vida não é linear. Elizabeth Kubler-Ross inaugurou esse trabalho abordando morte, olhando no olho do paciente e perguntando: você está com medo de morrer? Você sabia que o seu diagnóstico é este? E ela se surpreendeu, porque todos os pacientes queriam falar disso. Estavam com medo. Dividir esse medo. Questionar. E ela descobriu, ela fez essa grande descoberta e ela escreveu um best-seller para nós da área, né? Que se chama Sobre a Morte e o Morrer. É um livro bem técnico, porque, como eu disse, é mais para nós da área. Mas é a nossa cartilha. E foi com ela, né, que nós aprendemos a lidar com o luto. Ela também observou que nós vivíamos, que o luto, ele era composto de fases. E essas fases, elas acontecem, elas se permeiam, ela acontece ao mesmo tempo que uma está acontecendo, a outra também pode começar já a acontecer, elas podem acontecer numa sequência, e foi ela que nomeou essas fases do luto. Infelizmente, durante muito tempo, as pessoas confundiram um pouco, e aí entenderam que essas fases seriam uma complementando a outra, e não é bem assim. Então eu vou até aproveitar esse espaço para desmitificar um pouco isso. Quais seriam as fases do luto? A primeira, claro, como não poderia deixar de ser, é a surpresa. Você fica impactado. Por exemplo, alguém morreu e você pensa: nossa, como assim? Morreu? Não está mais aqui? Então essa sensação de ausência, principalmente se for uma morte instantânea, por exemplo. Exatamente. Mas independente disso, independente desse fator, é assim
que acontece, né? O processo é o mesmo. Você fica impactado, então você pensa, puxa, eu estava aqui ontem com ela não está mais. Como assim? Você se revolta. Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por que tinha que ser fulano? Por que com essa idade? Por que nesse momento? Depois você pensa, tá bom, Deus sabe das coisas, é assim mesmo, que seria um período aí de aceitação. Tem também o período, o de aceitação normalmente é o último, né? Tem também um período de depressão, que você fica entregue. Recolhida. Você entra numa situação de desistência, né? E talvez de uma morte também interna. Então você pensa, puxa, para que acordar? Para que trabalhar? Para que comer? Para que tomar banho? Então você fica depressiva e nada impede de que imediatamente você saia dessa fase.